Boa tarde. Meu nome é Ieda Duarte, eu sou da Universidade de São Paulo e eu quero inicialmente agradecer à Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia pelo convite e por estar hoje participando com vocês da Geri Experience. Eu vou compartilhar a tela com vocês porque nós vamos discorrer sobre as habilidades essenciais para o cuidado centrado no paciente. Esse material que eu trouxe para vocês, ele foi trazido ao Brasil pela Mônica Dônio Belegardi Nunes, que é uma brasileira que reside atualmente na Espanha. E esse trabalho ele tem sido desenvolvido na Espanha e em outros lugares também, mas muito na Espanha e principalmente lá em Valência, onde Mônica reside. Do que é que nós estamos falando? Nós estamos falando da atenção centrada na pessoa idosa. De onde vem essa ideia? O que significa o modelo de atenção centrado na pessoa idosa, ou centrado no paciente? O foco das intervenções é a própria pessoa, que tenha uma participação ativa no planejamento do seu cuidado. Qual é o principal objetivo deste modelo de atenção? É possibilitar que as pessoas atendidas consigam minimizar a sua situação de fragilidade, incapacidade e dependência, e conseguir desenvolver neste processo a sua autonomia pessoal ao máximo, para continuar realizando e controlando seu próprio projeto de vida. Aonde nasceu este modelo de atenção centrado na pessoa? Ele tem a sua origem na psicologia humanista, que é da primeira metade do século XX, cuja ênfase era no potencial do ser humano e nas suas principais características: decisão, criatividade, autorrealização, entre outras coisas. O principal precursor, o principal incentivador desta teoria foi Carl Rogers, quando ele desenvolveu a terapia centrada no cliente. Dizia ele que ninguém sabe mais sobre si mesmo do que o próprio indivíduo, e que o papel do terapeuta é proporcionar um clima favorável e fazer um acompanhamento deste cliente para que ele mesmo se conscientize dos seus aspectos de vida que ele deseja modificar. Essa é a figura de Carl Rogers, para quem não o conheceu. Ele viveu de 1902 até 1987 e ele tinha uma fala muito importante, que é a base deste modelo que nós estamos discutindo hoje, que dizia que uma pessoa, ao descobrir que é amada por ser como ela é e não pelo aquilo que ela pretende ser, ela sentirá que ela merece respeito e amor. Qual é a diferença do nosso modelo tradicional com o modelo de atenção centrado na pessoa? No modelo tradicional, a principal forma de ver as pessoas, ela está focada na doença ou no órgão, ou na queixa, no problema que essa pessoa apresenta, e não na pessoa em si. As práticas profissionais, elas são cheias de protocolos, as decisões dependem dos profissionais, única e exclusivamente dos profissionais, e as instituições envolvidas, elas são extremamente rígidas, elas não buscam alternativas novas. Qual é a relação com as famílias? A relação com as famílias, ela é mais distante. Às vezes, os profissionais ficam na defensiva, e ela não é uma metodologia mais proativa. Como é o modelo de atenção centrado no paciente? A forma de ver as pessoas, você vê a pessoa como uma pessoa única e uma pessoa muito importante e valiosa. As práticas profissionais, elas são personalizadas àquele cliente. As pessoas e as famílias, elas participam das decisões, as decisões não são tomadas pelos profissionais, elas são compartilhadas e são decisões tomadas conjuntamente. Nesse caso, as instituições precisam ser
mais flexíveis e buscar soluções mais criativas. Por conta deste princípio, a relação com as famílias ela é mais próxima, mais proativa e a base é favorecer a confiança e favorecer a comunicação, desculpe, e transmitir uma maior confiança. Na avaliação centrada na pessoa, reconhece-se a a pessoa como o centro do seu cuidado, e nisso vão estar, sendo valorizado, os principais valores relacionados a isso são dignidade, bem-estar, os direitos e as decisões. Todas as estratégias propostas, elas são voltadas para a própria pessoa, que é quem vai exercer o controle sobre todos os assuntos que a está atingindo naquele momento, tá. Então, a pessoa, no caso, a pessoa que está sendo o alvo desta atenção, ela tem um papel extremamente ativo, neste processo de relação e ela poderá intervir nessas decisões, na atenção que está sendo, desenvolvida, em prol dela. Tá. Ao adotar um modelo de atenção centrado na pessoa, não significa que se vai abandonar as coisas positivas do modelo tradicional, como os conhecimentos, os protocolos, os programas, a maneira de gestão, as técnicas, etc. Só que há um maior rigor na sistematização das intervenções, e os modelos tradicionais, eles precisam ser revistos, de modo que a pessoa fique no centro de todos os processos. Eh, assim, a participação da pessoa na estruturação deste cuidado destinado a ela passa a ser fundamental. Agora, quando essa pessoa ela tiver uma deficiência grave ou algo que a impossibilite de participar ativamente desse processo, é necessário contar com a rede de apoio que ela tem, a família, os amigos, os cuidadores mais próximos, que serão as pessoas que fornecerão as informações necessárias para o desenvolvimento do melhor cuidado a esta pessoa, porque eles a conhecem, ou eles a conheciam quando ela não estava nessa condição, e são capazes de dizer todas as coisas que ela diria se fosse capaz. Então, identifica-se primeiro quais são todas as oportunidades de escolha e depois se incentiva para que a própria pessoa e, quando ela não for capaz, o seu entorno, tomem as principais as decisões em relação a este cuidado. Então, o que que se quer dizer? A síntese disso é: toda e qualquer intervenção neste modelo de atenção, ela é consensuada entre os profissionais e a pessoa, ou entre os profissionais e a rede de apoio dessa pessoa, quando essa não é capaz mais de decidir por si mesma. Eh, para quê? Para se fazer um plano de atendimento. Então, esse plano de atendimento, ele não é só um plano de atendimento, ele é um plano de atendimento e vida, porque se quer trabalhar com a melhor condição de vida desta própria pessoa. Então, você vai ter quais são os instrumentos que você usa para isso, né? O que que você tem de base, um instrumento, o que que você registra nesse instrumento? O resultado das avaliações que foram feitas, dados pessoais das pessoas, quais são os objetivos, as ideias e as propostas de intervenção, quais são os apoios que ela tem e quais são as recomendações para um maior controle que a própria pessoa possa vir a ter da sua própria vida cotidiana. E quais são as dificuldades e as limitações. Na hora que eu identifico dificuldades e limitações, em síntese, eu estou delimitando quais são as capacidades que esta pessoa e que este entorno desta pessoa tem para que ela própria possa executar muitas das ações de cuidado a ela destinados. Tá. Os profissionais neste modelo, eles têm um papel diferente? Sim, eles deixam de ser apenas prescritores, tá? Eles não vão mais identificar um problema e prescrever uma terapêutica. Eles vão compartilhar decisões que vão ser voltadas para o melhor cuidado desta pessoa,
sendo que esta pessoa é o centro deste cuidado. E além, claro, da competência técnica que esses profissionais precisam ter, eles também precisam desenvolver habilidades como escuta e observação, acompanhamento, motivação, busca de oportunidades e suporte. Para quê? Porque eles dão poder real às pessoas sobre a sua própria vida cotidiana. Então, a síntese deste modelo de atenção é o empoderamento da pessoa idosa para gerir a própria vida e ser capaz de organizar o cuidado do qual ela está necessitando em determinados momentos. Tá? O profissional de referência é uma figura-chave neste modelo de atenção. Então, nos modelos tradicionais, nós temos diferentes profissionais que atuam junto, como uma colcha de retalhos, que cada um na sua especificidade e especialidade direciona um tipo de atenção para a pessoa que está sendo atendida. E ela vai se dirigir a cada um desses profissionais de acordo com a sua necessidade. No modelo de atenção centrado na pessoa, eu tenho o conjunto de profissionais, mas eu tenho um chamado profissional de referência, que é a figura-chave que funcionará como apoio ao planejamento de acompanhamento e de vida desta pessoa que passará a ser tratada. Tá? Qualquer um dos profissionais pode ser o profissional de referência. Que requisito ele precisa ter? Primeiro, ele tem que conhecer muito bem a pessoa idosa a quem ele será a referência, ele deve reconhecer e valorizar esta pessoa, ele deve ter um vínculo de confiança estabelecido com ela, ele será a pessoa que dará seguimento ao plano de atenção da pessoa e providenciará os apoios necessários para o desenvolvimento do cuidado planejado, e ele será o coordenador das ações que envolvem todos os profissionais. Em relação aos serviços que são voltados, eu trouxe aqui um exemplo da Espanha, onde existe a implantação deste modelo de atenção. Então, isso aqui é um exemplo de uma instituição de longa permanência, onde eles desenvolvem esse modelo de atenção. Então, pode-se ver que os ambientes físicos, neste tipo de modelo, eles são agradáveis, acessíveis e eles têm uma história, eles têm um significado para a pessoa que é cuidada. Então, todos eles têm que ser ambientes caseiros e acolhedores, eles têm a tendência a parecer uma casa normal, uma casa, como a casa que a pessoa morava. E esses espaços têm que ser extremamente acessíveis. Eu vou mostrar agora numa foto maior para que se possa ver. Então, por exemplo, este é um quarto da instituição onde se pode ver que, apesar de ser uma adaptação de uma cama que provavelmente acende e descende, mas eu tenho fotos, eu tenho uma identificação pessoal da pessoa. Então, não é um quarto qualquer, é o quarto daquela pessoa, porque ele traz nele a história daquela pessoa. E os ambientes coletivos, como, por exemplo, aqui a cozinha, ao fundo vocês podem ver os profissionais, mas na própria cozinha, além de ser um ambiente mais próximo do ambiente caseiro, ele tende a ser um ambiente alegre, as pessoas podem circular livremente nesses ambientes, elas mesmas podem preparar, se elas tiverem condições, preparar a sua alimentação, ter acesso à geladeira, ao fogão, etc., como se estivesse na própria casa. Então, são ambientes que propiciam a confraternização, o compartilhamento entre os próprios residentes. Isso dentro de uma instituição de longa permanência, por exemplo. Além disso, as atividades terapêuticas deixam de ser aquelas atividades terapêuticas desenvolvidas apenas em grupo, em horários fixos. Não. A ideia é oferecer atividades que são significativas para as pessoas. Por exemplo, aqui a gente vê o exemplo de uma horta, as pessoas que trabalhavam com isso durante a vida ou que gostavam de fazer isso, têm a oportunidade de desenvolver isso dentro deste local. Por quê? Porque isso faz sentido para ela, porque isso é motivador e significativo dentro da sua história. Por exemplo, uma outra pessoa, como aqui na figura de baixo,
vocês podem ver, uma pessoa que gostava de cozinhar e, de repente, então ela vai e faz um bolo, e esse bolo pode ser compartilhado com outros residentes da instituição. Então, evita-se as atividades simplesmente de rotina, que podem ser entediantes, e principalmente atividades que venham a infantilizar as pessoas. Tá? Para que isso aconteça, eu preciso que esse serviço, essa instituição voltada para a pessoa, ela não seja uma instituição rígida, ela não seja um serviço rígido, ela precisa ser mais flexível, a ponto de ter as mudanças necessárias para o desenvolvimento das atividades que vão ser significativas para as pessoas que ela vai atender. Tá? Então, como é que eu passo de um modelo tradicional para um modelo de atenção voltado para a pessoa? Então, no modelo tradicional, eu geralmente tenho uma equipe ampla com muitos profissionais especializados e que avaliam os casos, cada um na sua especificidade, e prescrevem o que a equipe considera ser o melhor para a pessoa. Na atenção centrada na pessoa, eu vou ter, na verdade, uma equipe básica, que ela é bem treinada, mas cuja principal característica é ser uma equipe polivalente. O mesmo profissional pode fazer diferentes atividades, dependendo da necessidade da pessoa que ele está atendendo. E a pessoa idosa, ela participa e ela tem um papel central nas decisões sobre o seu atendimento e sobre a sua vida cotidiana. Os profissionais, eles devem ser treinados para além das competências básicas assistenciais. Eles têm que ser treinados em trabalho em equipe, em comunicação interpessoal e principalmente em ética assistencial. Então, o objetivo da atenção centrada na pessoa não é somente individualizar o atendimento, mas ele é principalmente empoderar a pessoa idosa, dando-lhe os apoios de que ela vai precisar para que ela, diretamente ou com o apoio necessário, possa continuar comandando e direcionando a própria vida e tomando as suas próprias decisões na melhor condução dos seus próximos anos de vida. Essa é a principal referência em relação a este modelo de atenção, que muito tem sido trabalhado na Espanha nesse sentido, em outros lugares também. Eu trouxe aqui para que a gente possa discutir daqui a pouquinho um modelo de atenção centrado na pessoa. Esses materiais, todos os que eu mostrei, todo o embasamento teórico, pode ser obtido nestes sites que aqui eu disponibilizo para vocês. Muito obrigada e eu estou à disposição daqui a pouco para que a gente possa compartilhar e conversar sobre esse modelo de atenção. Muito obrigada.